O livro de Gênesis não é um manifesto contra o conhecimento, como se crer fosse sinônimo de ignorância, mas é o relato sagrado de como a humanidade, ao optar pela desobediência, trocou a comunhão com Deus pela ilusão de autonomia. A narrativa do Éden não apresenta um paraíso de proibição e controle, mas um ambiente de plena liberdade com uma única diretriz: não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um limite para proteção e não para repressão. Deus não proibiu o homem de pensar. Pelo contrário, o criou à sua imagem com inteligência, consciência e vontade. Pensar nunca foi pecado, mas decidir que sabe mais que Deus, isso sim é a essência da queda. A desobediência não nasce de uma busca legítima por entendimento, mas de uma desconfiança do caráter de Deus. Eva caiu não porque quis entender mais, mas porque acreditou que Deus estava escondendo algo dela. A serpente não ofereceu sabedoria pura, ela ofereceu independência, rompimento e autonomia sem submissão. Ao dizer, sereis como Deus, a proposta era que o homem vivesse sem Deus, decidindo por si o que é certo ou errado. O conhecimento proposto pela serpente não é o da ciência, da razão ou da filosofia. É o conhecimento arrogante que despreza o Criador. O pecado não está em pensar, minha gente, mas em pensar contra Deus. Não há qualquer censura ao saber nas Escrituras. Pelo contrário, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Está em Provérbios, capítulo 9, verso 10. Deus não reprime a dúvida. Jesus lidou com os que duvidavam com paciência, como Tomé. Mas há diferença entre dúvida sincera e rebeldia disfarçada. A punição de Adão e Eva não veio por questionarem, mas por desobedecerem uma ordem clara e direta. Dizer que a queda foi libertação é negar todo o restante da revelação bíblica, que trata o pecado como separação, angústia e morte. A fé não é um grilhão mental, ela é confiança voluntária em um Deus bom e verdadeiro. Fé não é ausência de pensamento, é submissão da razão a um Deus infinitamente mais sábio. O livre-arbítrio estava presente no Éden, a árvore estava ali, o aviso foi dado, a escolha foi feita. Dizer que Adão e Eva não tinham noção do certo e errado é ignorar que Deus os instruiu claramente. A ordem não coma traz em si a noção de certo e errado. O pecado nasce da decisão de não confiar nessa ordem. O despertar de Adão e Eva não foi iluminação, foi a vergonha de se ver nu, exposto, frágil e culpado. A nudez simboliza o estado de pureza antes da culpa. A vergonha aparece porque algo se quebrou dentro deles. O problema não é a consciência, o problema é a culpa que a consciência revela. O conhecimento, pessoal, sem comunhão com Deus, gera medo e fuga, não paz e sabedoria. A serpente não representa o pensamento crítico, representa o engano sutil que distorce verdades para afastar de Deus. A Bíblia nunca diz que a serpente era Satanás naquele momento, mas o restante da Escritura revela essa identidade em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. A serpente não convida apenas a pensar, mas a romper com Deus. Ela nega a consequência do pecado. Ela diz, certamente não morrereis. O convite da serpente é, desobedeça, porque Deus está mentindo para você. Isso não é pensamento crítico, é engano travestido de liberdade. Eva não foi vilã, nem símbolo de corrupção, ela foi enganada. E Adão, que recebeu a ordem diretamente de Deus, comeu consciente do que estava fazendo. A Bíblia não trata Adão como vítima da mulher. Ambos foram responsáveis por suas escolhas. O cristianismo verdadeiro não oprime a mulher. O Evangelho foi a maior revolução em favor da dignidade feminina.
Jesus se revelou a uma mulher no poço, ressuscitou e apareceu primeiro a uma mulher. Honrou mulheres onde a cultura as desprezava. A crítica à narrativa bíblica como um instrumento de dominação revela mais sobre a leitura enviesada de quem critica do que sobre o texto em si. Obedecer a Deus não é submissão cega, mas confiança num Pai amoroso. Compreender nem sempre é possível, mas confiar sempre será necessário. A Bíblia jamais ensina que pensar é perigoso, mas alerta que há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o fim é morte. O Éden é o início da história, a cruz é o centro e o céu o destino. Deus nunca impôs sua vontade sem dar escolha, mas toda escolha tem consequência. Escolhe, pois, a vida. Deuteronômio capítulo 30, verso 19. O convite é claro, a resposta é livre, mas o resultado é eterno. O Deus da Bíblia não teme a filosofia nem a razão. Ele é a fonte de toda razão e de todo sentido. Crer não é se esconder da verdade, é se entregar àquele que é a verdade. O mundo de hoje valoriza o pensar, mas não o crer. Valoriza o questionar, mas não o obedecer. No Éden, Deus não queria robôs, ele queria filhos que o amassem livremente. A história de Gênesis é sobre liberdade, mas também é sobre limites, porque amor sem limites vira caos. O drama do Éden se repete hoje. Gente trocando a verdade por versões confortáveis. Dizer que o pecado foi um despertar é o mesmo que dizer que o câncer é um nascimento. A consciência não nasceu no Éden. A culpa nasceu ali, porque o homem se viu longe de Deus. O Éden não é sobre dominação moral, é sobre a tragédia de viver longe do Criador. A boa notícia é que aquele que andava com o homem no jardim, hoje convida a andarmos com ele novamente. Pela graça, pela cruz, pelo arrependimento e pela fé verdadeira.